Olá, eu sou Sara Silva e hoje vamos continuar estudando o livro Vislumbres da Graça. Hoje entramos no capítulo 6, cujo nome é O Pão da Vida e Roscas para o Café da Manhã. Eu tenho certeza que você, assim como eu, também organiza o seu dia pensando na comida. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, nós estamos pensando na comida. Não necessariamente só no que vamos comer, mas nós, como mães, donas de casa, o que vamos fazer para o café, para o almoço, para o jantar, se aquele filho está se alimentando bem, se aquele outro está comendo muito e coisas que não são saudáveis, se precisamos fazer um supermercado. Ou seja, a comida é uma parte muito importante e vital da nossa vida, nós sabemos disso. Nosso Deus criou os nossos corpos para necessitar dos alimentos, mas também para apreciá-los. A comida é tanto uma necessidade quanto um prazer. A Bíblia ensina que os alimentos são parte integrante da nossa vida cotidiana como um objetivo para que pudéssemos ter ideia do que Jesus quis dizer quando ele falou: Eu sou o pão da vida. Pão do céu, você já ouviu essa expressão? Você sabe a história do povo de Israel, que ficou muitos anos, muitas gerações escravizado no Egito. Quando Deus resolveu ouvir as orações do seu povo, mandar Moisés para que eles fossem libertos do cativeiro durante todo o tempo que eles estiveram no deserto, peregrinando até a terra que seria deles. Deus cuidou do povo de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Uma das providências de Deus foi o alimento, que ficou conhecido como maná. Maná era um alimento totalmente desconhecido para o povo até então. Eles nunca tinham visto. Nunca tinha visto dar em nenhuma árvore, nem tinham plantado. Maná foi algo que realmente desceu do céu, esse alimento para o povo de Israel. Quando o povo acordava de manhã, esse alimento estava no chão, como se fosse o orvalho que caiu durante a noite e ninguém ouviu. E o povo só tinha que ir lá recolher e preparar aquele alimento para aquele dia. Se eles recolhessem mais do que o necessário, apodreceria. Deus estava ensinando a confiar nele para obter o pão de cada dia. João 6, o livro de João 6, Jesus está falando com uma multidão que tinha acabado de se alimentar com aquele milagre que a gente conhece dos 5 pães e os dois peixes. Jesus disse a eles: em verdade vos digo que me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. João 6:26. Então, aquele povo, Jesus já sabia que grande parte dele estava procurando não apenas para receber do Senhor o ensinamento, não para ouvir sobre o reino de Deus, mas para receber o alimento. Entretanto, a multidão não sabia que Jesus tinha mais para eles do que o pão que apenas sacia a fome por algumas horas. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João 6:27, no versículo seguinte. Porém, a multidão fez uma outra pergunta bastante atrevida para Jesus. Eles perguntaram: Deus, Moisés nos deu maná para comer. Então, o que você nos dará? Assim Jesus diz a eles: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão, que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Essa referência se encontra em João 6, 32, 33, 35, 47 ao 51. Jesus disse que o maná no deserto apontava para ele. O maná veio do céu. Jesus veio do céu. Deus enviou Jesus. Deus deu o maná para o povo. O maná deu vida para os israelitas para que eles não morressem fisicamente. Jesus deu vida ao mundo para que não morrêssemos espiritualmente. Percebem a diferença? A diferença entre o maná no deserto e Jesus, o pão da vida. O maná deu vida por um tempo. Jesus é o pão vivo que dá vida eterna por meio do seu sacrifício próprio na cruz. Jesus está dizendo que o custo do pão do reino de Deus é estar faminto por ele. Quando nós ficamos algum tempo sem comer, já aconteceu com você, acredito, nós começamos a ter dor de cabeça, o estômago começa a roncar, a vista escurece, nós ficamos fracas quando nós estamos com fome. Essa sensação de você querer comer, precisar comer, esse sentimento é aquele que a palavra está tentando nos mostrar quando fala que Jesus é o pão da vida. Nós temos que desejar Jesus, assim como o nosso corpo deseja o alimento que perece. Então, o custo desse pão da vida é tão somente o desejo de tê-lo, é tão somente a vontade que temos que ter acima de todas as outras coisas, assim quando nós estamos com muita fome, de ter Jesus, de ter esse pão da vida que não perece. Livre do pecado relacionado à comida, é um outro tópico do capítulo. Deus criou o alimento para os seus propósitos, mas a comida pode ser uma fonte de muita ansiedade e conflito. Algumas pessoas lutam com a diminuição de seus suprimentos, claro, né? Quando as pessoas não podem mais comprar os alimentos suficientes para a sua subsistência da sua família. Entretanto, nós também vemos outros brigando, discutindo acaloradamente tão somente por coberturas de bolo. É uma coisa insana, né? Mas acontece. Exemplo, você já viu vários programas? Você abre o celular, você vê vídeos e mais vídeos de culinária ensinando a fazer pratos rápidos, pratos sofisticados. Você vê reality shows sobre comida, aquelas disputas dos chefes, ou seja, a comida é algo que provoca no ser humano grande ansiedade. Muitas vezes a emoção predominante é essa mesmo, a ansiedade. Se não for controlada, a ansiedade dá lugar à incredulidade e é uma série de outros problemas que sangram em outras áreas da nossa vida, donas de casa. Por exemplo, somos tentadas a nos dedicar a construir nossa identidade sobre o que colocamos na mesa de jantar. Vamos ser julgadas pelo que nós servimos para a nossa família. Somos tentadas a nos escravizar em agradar pessoas. Somos tentadas a nos comparar com outras. Tudo isso por causa da comida. Como é fácil ficar obcecada pela comida e tudo que diz respeito a ela. Deus é infinitamente superior à comida, porque ele criou para sustentar os nossos corpos, que nos deu para que com os nossos corpos glorifiquemos a ele em todas as coisas. Comida é uma das coisas com as quais mais gostamos de nos preocupar. É interessante como em
Mateus 6:25, Jesus faz uma lista de coisas com as quais não deveríamos ficar ansiosas, na qual ele inclui a alimentação. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Temos um problema em permitir que Deus proveja para nós tudo. Temos um problema com isso em várias áreas da nossa vida. Preferimos salvar-nos a nós mesmas deste pecado. É como temos um problema em permitir que Deus seja o nosso provedor. Muitas vezes nós pensamos, acho que eu consigo dar um jeito, acho que eu sei fazer. Falhamos quando não permitimos que Deus proveja por nós, porque pensamos que sabemos o que é melhor para nós. Faço isso a cada vez que eu não confio nele de uma forma consciente e tomo a dianteira. Se você tem alguma angústia, se você vivencia alguma relutância acerca da dureza do seu coração, seja corajosa. Você não se sentiria desta forma se o Espírito Santo não estivesse trabalhando na sua vida. Se você está incomodada com esta maneira como você pensa, como você se vê autossuficiente para resolver todas as suas ansiedades, se isso te incomoda, é o Espírito Santo. Tenha coragem para clamar ao Senhor Jesus para tomar a direção da sua vida e ser o seu provedor, não só o seu provedor de vida aqui, mas o provedor da sua vida eterna. Ele se importa com você. Confie nele. Esse Jesus que nos diz para não ficarmos ansiosas por coisa alguma é tão somente o Filho de Deus, a quem Deus encarregou todas as coisas do universo. Com certeza, você como mãe, eu também, você ama o seu filho. Quando aquele bebê nasce, você é capaz de memorizar cada marquinha daquele bebê. Você é capaz de distinguir aquele bebê no meio de tantos outros. Você memoriza cada peculiaridade daquela criança. Você decora a personalidade daquela criança, você sabe até as reações dela, como ela anda, o choro dela, o que significa. Quanto mais Deus que sabe o número de cabelos que tem na nossa cabeça e te ama e se importa com as suas necessidades. Jesus estava satisfeito em morrer em nosso lugar. Ele justificou o ímpio e nos deu a sua justiça. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a deu. Em João 10:18 diz: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Rogue, peça a Deus pela sua própria alma, pelo pão da vida que é Jesus. E alegre-se nele. Confie nele. Entregue a ele as ansiedades do seu coração, porque ele se importa com você. Jesus é o grande pastor e o único que pode nos conduzir a fontes de águas vivas. Cuidados zelosos como lar para Jesus. Mais um tópico que nós vamos abordar agora, o último. Deus enviou Cristo, nosso Redentor, para ser a nossa paz e expiar os nossos pecados e para nos dar a sua justiça. Agora, em Jesus, o pão da vida, nós temos, depois que nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz e reconhecemos que nós carecemos do perdão dos nossos pecados e aceitamos a Cristo
como nosso único e suficiente Salvador, agora nós temos o pão da vida. Nós temos uma herança que nunca irá desaparecer. Manter um lar, servir estranhos, aquietar-se, criar uma família, nada disso jamais foi sobre mim ou sobre você. Sempre foi pelo bem do Evangelho. Eu preciso me lembrar disso constantemente. Como essa maneira para que o nosso comportamento não contradiga a mensagem do Evangelho. Uma vez que nós cremos no Evangelho, nosso procedimento, nossa forma de ser, nossos relacionamentos precisam apontar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho. Tito 2, 11, 14 explica o porquê. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para, regeneradas em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que grande chamado, que privilégio ser uma boa dona de casa, zelosa para Jesus. Então, em seus afazeres domésticos, ao cozinhar, ao ser uma boa esposa, ao educar os seus filhos, ao exercer a hospitalidade, ao preparar aquele prato fantástico que só você sabe fazer, com aquele tempero só seu, que todo mundo pede, lembre-se, esse prato, essa comida perece, mas eu tenho à minha disposição o pão da vida, que nunca irá perecer, que me preparou um banquete ao lado de Jesus, o meu Salvador, na glória eterna. E faça o que for necessário para ajudar outras pessoas a entenderem a mensagem verdadeira do pão que dá a vida. Muito obrigada, Deus as abençoe.